A psicanálise foi criada pelo neurologista austríaco Sigmund Freud. É um ramo clínico que se ocupa em explicar o funcionamento da mente humana. É um método que se ocupa em estudar as relações entre o inconsciente humano, o comportamento e no que sentimos. O inconsciente subverte nossas vontades, nossos desejos. Também se expressa no que falamos, no que sentimos e, claro, no que escrevemos. O programa Iluminuras de hoje é sobre psicanálise e literatura. Meus convidados são o psicanalista, mestre em psicologia e cultura, Antônio Pereira Rabelo, as psicanalistas e escritoras Márcia Maesso e Daniela Chatelar. O Iluminuras começa com as psicanalistas e doutoras da Universidade de Brasília, Márcia Maesso e Daniela Chatelar. Muito obrigada pela participação de vocês duas em primeiro lugar. Bom, psicanalista e professora de pós-graduação em Psicologia e Cultura da Universidade de Brasília, Daniela é autora do livro Corpo no Discurso Psicanalítico, ao lado da escritora, também psicanalista, doutora em Psicologia, Márcia Maesso. Bom, eu queria começar falando sobre a integração entre a psicanálise, a filosofia, se existe de fato essa interação e como funciona o diálogo entre a literatura, a filosofia e a psicanálise. Daniela, por favor. Sim, então mais do que um diálogo ou uma interação, né, eu diria que esses campos diversos, antropologia, sociologia, filosofia, a linguística, até a matemática, né, vão conversar e tensionar certos conceitos da psicanálise, né? Jacques Lacan, um psicanalista francês, né, mais do que fazer essa interlocução, ele se apropriava de certos conceitos e certas noções desses campos para fazer avançar a psicanálise. Então, por exemplo, a questão da linguagem, que é muito cara à psicanálise, né? Lacan vai forjar um aforisma, o inconsciente é o discurso do outro, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Para mostrar que o inconsciente não está nas profundezas do sujeito, ou da alma, ou do eu, seja, né, como algumas maneiras de falar sobre isso, ou nas profundezas do aparelho psíquico, mas não, ele está na superfície, está na linguagem, está na cultura, está no corpo. Então, daí, né, Lacan também ir buscar isso já com o criador, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, né, como você bem disse, neurologista de formação, se ocupava da questão corporal, mas ele foi mais adiante, não apenas algo o questionou, né, o que faz com que haja, ou que certos sintomas apareçam, mas que não há uma causa orgânica específica, né, mas eles estão circulando na linguagem, nos sintomas que o corpo vai fazendo transparecer, que é o que nós vamos ir chamando com o tempo, com Lacan, com a questão da cultura, o corpo simbólico, o corpo pulsional. Eu lembrei agora de um ditado, né? As pessoas dizem que o corpo fala, né? Que o corpo dá sinais quando você está tenso, está preocupado, né? Enfim, está numa situação de desconforto ou de alegria, a gente consegue transparecer pelo corpo, né? De fato, isso é verdade? E como o corpo é tratado na obra de vocês? O corpo no discurso psicanalítico? É um corpo desnaturado, é um corpo que se constitui na linguagem, no laço social, na cultura, né? Mas trazendo, né, essa ideia do corpo, né, do sintoma, do corpo que fala com um endereçamento, porque justamente ele não é constituído apenas biologicamente. Há uma diferença entre o corpo e o organismo. Então, por isso que o tratamento do corpo, muitas vezes casos de dor crônica,
outras manifestações sintomáticas no corpo, do sofrimento psíquico no corpo, é tratado na psicanálise por meio da palavra, porque a linguagem toca o corpo. E nesse sentido que poder falar, né, também dessas marcas, desses traços que ficam no corpo, inscritos no corpo, é uma possibilidade de fazer um deslocamento daquilo que fica espacializado no corpo, na forma do crônico, né, do crônico no sentido do que para no tempo, fica congelado, né, para a crônica, né, no sentido de dizer. E aí a relação, a gente pode pensar, da psicanálise com a escrita e com a literatura. Eu queria que você falasse sobre os textos de Lacan, que tem poesia, que a gente passa por esse período do surrealismo e elas se unem, né? Todas essas áreas que a gente está falando aqui. Sim, eu costumo dizer que Jacques Lacan, mais do que um teórico, foi um pensador, né? Um pensador no sentido mesmo dessa palavra do pensar, né? E nesse pensar, a criação e a releitura que ele faz com os instrumentos que ele está recebendo da época dele, da geração dele, né? Principalmente então a linguística e o estruturalismo, o surrealismo também, mas com a linguística e com o estruturalismo, o Lacan vai avançando muito, né, na concepção do inconsciente, do corpo, do outro, né, e com isso ele vai também para a área, né, não apenas da poesia, mas das artes em geral. Então, ele cria um estilo de escrita, um estilo de transmissão, um estilo de fala que é própria dele e que nós podemos dizer, sim, que ele faz poesia, né? Faz poesia com a psicanálise na transmissão da sua maneira de ler e transmitir a psicanálise. Falando em poesia, sim. Márcia, por favor, eu gostaria que você lesse um trechinho para a gente, porque o corpo no discurso psicanalítico começa com uma poesia. Essa capa é uma poesia. A capa, Essa capa de Ismael Neri, né, que mostra, né, permite essa leitura também disso que a gente estava falando, desse corpo que é constituído na linguagem, na cultura, no laço com o outro. Tem então aqui na epígrafe um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Missão do Corpo. Claro que o corpo não é feito só para sofrer, mas para sofrer e gozar. Na inocência do sofrimento, como na inocência do gozo, o corpo se realiza vulnerável e solene. Salve meu corpo, minha estrutura de viver, e de cumprir os ritos do existir. Amo tuas imperfeições e maravilhas, amo-as com gratidão, pena e raiva intercadentes. Em ti me sinto dividido, campo de batalha, sem vitória para nenhum lado, e sofro e sou feliz, na medida do que o acaso me ofereças. Será mesmo acaso? Será a lei divina ou dragonária que me parte e reparte em pedacinhos? Meu corpo, minha dor, meu prazer e transcendência. És, afinal, meu ser interior e único. Muito bom, muito bom. Bom já começar com Drummond. Daniela, o livro, ele aborda as angústias da atualidade, a depressão, é chamado como mal do século, né? A gente ouve falar sobre isso e tantos outros transtornos. Vocês abordam esses comportamentos que estão mais evidenciados nos últimos anos? Sim, como a Márcia sublinhou, né? Esse texto justamente recebe contribuições de várias correntes e leituras da psicanálise. Então tem uma leitura mais da psicanálise inglesa, com Winnicott, uma leitura também, uma releitura, uma atualização sobre o que é o autismo hoje, a questão do autismo, né? E da escola francesa. Então, sim,
essas várias leituras e abordagens estão presentes no livro. Essa questão da internet, do virtual, com alguns casos e exemplos de escarificações em adolescentes, né, que está, sim, ligado a essa rede virtual, né, também não apenas, mas sim, tem uma influência, o autismo, né, para falar do autismo, falar no corpo, na neurose, né, no corpo, o corpo da criação, da arte. Como, né, o processo de escrita pode ser usado como um instrumento terapêutico? Essa é uma questão que gera uma certa polêmica, não é? A escrita, ela permite que se produza algumas substituições, alguns deslocamentos, metáforas, não é? Metonímias também, né? Porque tem o deslocamento do sofrimento, né? Mas essa escrita, que é a escrita do inconsciente, quer dizer, o inconsciente, ele é formado no sintoma, no sonho e também na escrita. Me parece que a relação mais interessante, né, terapêutica, se a gente for pensar nesse sentido, da escrita, é que ela é aberta a vários sentidos, a polissemia mesmo dos termos, das palavras, que permite que o sentido não fique congelado, não fique cristalizado. Só complementando e trazendo o outro lado da escrita, como sendo também o fruto de um processo analítico, porque a psicanálise, né, o percurso dela, o atravessamento, né, da psicanálise, não passa apenas pela fala consciente, mas ela é atravessada pela fantasia, pelos medos inconscientes, né, pelos os não ditos, e muitas vezes pode sim produzir uma escrita própria, uma transmissão do que esse sujeito pôde criar com o seu inconsciente, com o seu texto, né? Porque o inconsciente também, o processo da psicanálise é uma leitura também desse texto inconsciente, né? E nem sempre se consegue ler, né? Mas é um esforço de leitura que vai se tornando uma escrita durante o processo. Márcia, Daniela, muito obrigada mais uma vez pela participação. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Nós que agradecemos. A gente faz um breve intervalo agora e daqui a pouco o Iluminuras volta a falar sobre literatura e psicanálise com o mestre em Psicologia Clínica e Cultura, Antônio Pereira Rabelo. Até já. O programa Iluminuras de hoje está discutindo a psicanálise e a escrita direcionadas à literatura. Agora, no segundo bloco, meu convidado do programa é o mestre em Psicologia Clínica e Cultura, Antônio Pereira Rabelo. Muito obrigada pela participação em primeiro lugar, Antônio. Eu que agradeço, Rafaela. É uma honra participar do programa Iluminuras. Bom, eu queria começar falando sobre a integração entre essas áreas, né? A psicologia, a psicanálise, a literatura, a filosofia. São áreas que, de fato, têm esse diálogo constante? Sim, a psicologia com a psicanálise, sobretudo, tem um diálogo muito grande, né? E a filosofia também, porque, no meu entendimento, elas três têm o mesmo objeto de estudo, digamos assim, que é o ser humano, né? Então, a filosofia aborda de uma maneira, a psicologia também vai abordar desse ponto de vista mais cognitivo, ou mais emocional, ou mais consciente, né? E a psicanálise, ela tem como intuito ou como objetivo abordar o ser humano a partir de elementos que a gente chama de inconscientes, né? Ou seja, do inconsciente do ser humano. E aí, dentro dessa perspectiva psicanalítica, a gente tem uma riqueza de nuances que eu diria que é muito grande, né? Então, você tem uma parte da psicanálise mais freudiana, que é uma parte mais clássica, que trabalha com a associação livre, ou seja, com a fala, né? Você tem uma parte da psicanálise winnicottiana, que vai trabalhar bastante com a criatividade, né?
E tem a linha junguiana, a abordagem da psicologia analítica, que é a abordagem com a qual eu trabalho, que não embora tenha o mesmo objeto de estudo da psicanálise, mas não é psicanálise, né? E que também estuda o inconsciente coletivo, estuda os processos criativos, e tem técnicas que são muito próprias. A psicanálise, a psicologia, ela ajuda a conhecer melhor também os escritores, os autores? Ajuda. Por exemplo, o próprio Freud, ele tem textos sobre Leonardo da Vinci, onde ele analisa algumas obras do Leonardo da Vinci, né? E tem textos sobre Dostoiévski também. Quer dizer, a nossa escrita, ou qualquer expressão que a gente tenha, como a arte plástica, como a música, como a dança, né? Elas trazem elementos que são nossos, né? Trazem elementos da nossa subjetividade, melhor falando, né? Então, eu penso, né, que quando a gente elabora esses elementos, seja via escrita, seja via arte, a gente está colocando ou deslocando um pouco nós mesmos para um outro lugar, na tentativa de nos compreender melhor. E é claro também que quando a gente faz essa escrita, ou quando a gente faz essa arte, a gente não está falando também só da gente, a gente pode estar falando também do contexto cultural que a gente vive, da situação política que a gente vive, né? O texto ou a obra de arte, ela não está resumida só à subjetividade do sujeito, embora abarque isso, né? Ela também traz vários outros elementos, né? Se a gente pega os grandes escritores, como o próprio Dostoiévski, é claro que os textos dele, os livros dele, tem coisas que são da experiência subjetiva do Dostoiévski, né? Mas tem coisas também que estão fora disso, são outros elementos também que ele vai trazendo, da cultura, da própria cultura da Rússia naquele momento que ele escreveu, né? Antônio, você é psicanalista e psicólogo. Isso. E contribuiu aqui também na obra O Corpo no Discurso Psicanalítico. Nós ouvimos as duas organizadoras no primeiro bloco do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu artigo. Bem, o meu artigo ele vai trazer uma perspectiva mais winnicottiana, que é essa perspectiva de estudar os processos primitivos, entre muitas aspas, né, de nós seres humanos. Os processos primitivos são o quê? São todo esse rol de emoções que ocorre conosco quando nós estamos num estágio de dependência muito grande, ou seja, quando nós somos bebês. Todo bebê, embora ele possa ainda não ter entrado no mundo da linguagem, né, ele tem emoções, ele tem uma relação de dependência com o materno, né, com esse outro que cuida dele, né? Essa relação, Rafaela, ela é tão importante que se ela não for suficientemente boa, quer dizer, se tiver uma carência ou uma negligência muito grande, esse bebê vai ficar com marcas corporais nele mesmo, como se fosse uma espécie de somatização, né? Que ele pode vir, no sentido mesmo de possibilidade, né, a expressá-las futuramente quando ele tiver acesso à linguagem. Se naquele momento, quando ele não era bebê, não foi possível que a mãe o fizesse, ou seja, que a mãe ou o pai ou o cuidador, né, a mãe aqui é uma metáfora, não é literal, traduzisse para o bebê aquelas emoções que ele está sentindo, essa pessoa, quando tiver acesso à linguagem, quando for adolescente, quando for uma criança maior, quando for adulto, né, ela pode fazê-lo, fazer por si própria, né? Ou seja, trazer essas dores, essas marcas que ficaram no corpo, de um momento, eu diria assim, que foi bastante forte na constituição dela mesma, que é esse momento em que ela depende muito do outro e que ela ainda não tem uma linguagem para expressar essa dependência e todo esse rol de emoções que a acompanha. Eu, a Eliana Lazzarini e a Dione Zavaroni, né, que somos autores desse capítulo sobre o qual eu falei, a gente foi tentar compreender a linguagem do corpo a partir dessas perspectivas primitivas da constituição psíquica, né? E os outros autores foram pegando, por exemplo, a partir da dor, a partir de elementos inconscientes da fala, né? Como se cada um de nós chegássemos a esse território que eu estou chamando aqui de corpo, né, de um lugar diferente. Sabe, quando você chega no continente, aí você chega no norte e vê uma coisa, né? Você chega no sul e vê outra. Então, foi essa, melhor dizendo, a construção que a gente fez. E você se dedica à escrita nessa linha do corpo ou tem outras vertentes também? Porque você tem outras obras publicadas. Eu me dedico bastante à escrita para mim mesmo, né? Eu escrevo bastante, eu tenho um diário de escrita onde eu escrevo sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos, né? E faço isso com alguns dos meus clientes.
né? Com alguns dos meus pacientes também provoco, eu vou usar essa palavra mesmo, neles um movimento de escrita, que eles façam escrita a respeito de uma emoção, no intuito de que eles entrem em contato com aquela emoção via escrita. E por que escrita, né? Por que não poderia ser outra coisa, né? A escrita, ela tem esse poder de que você materialize algo, porque você está escrevendo. Ela é um grande elemento na nossa história humana, né? Você pode materializar algo, ver e dialogar com aquele algo que foi materializado, né? E isso ajuda, uma vez que você desloca, digamos assim, para o papel as suas elaborações e pensa como você vai elaborar, né? Isso provoca todo um diálogo entre o indivíduo e aquela emoção que, eventualmente, está acompanhando ele. É mais fácil escrever do que falar, às vezes? Essa tua pergunta é muito profunda, viu, Rafaela? Para algumas pessoas é mais fácil falar, é melhor, né, falar. Para outras pessoas, a escrita faz com que ela consiga adentrar mais na questão dela própria, né? Que ela consiga elaborar mais, que ela consiga ter mais insights, que ela consiga ter mais elementos, ver com mais riqueza, né? E vamos falar sobre a sua experiência também. Você escreve os seus textos com as suas emoções, as suas vivências em inglês, espanhol, agora em sueco. Isso. Como é que tem sido essa experiência? Como é que funciona isso? Para mim é um movimento bastante interessante, porque é como se você se descolasse do materno, que é a minha língua materna, é a língua portuguesa, né? Então é muito fácil de eu falar nessa língua. Está na zona de conforto. Está na zona de conforto, perfeito. Acho que você traduziu bem, né? Eu estou numa zona de conforto e muitas vezes uma palavra, uma emoção, ela é simplesmente falada, mas não é sentida. Porque ali é a minha zona de conforto, ali é o lugar onde é minha praia, vou colocar dessa maneira. Quando eu faço um esforço para escrever em espanhol e em inglês, eu vou ter todo um trabalho, digamos assim, de escolher uma palavra, de fazer uma construção gramatical que muitas vezes não se coaduna com a construção gramatical da língua portuguesa, né? E aí eu vou elaborando coisas que são minhas mesmo, a partir desse descolamento ou deslocamento mesmo da minha língua materna, desse lugar da zona de conforto. Atualmente, eu estou estudando sueco há 9 meses, então o meu esforço para expressar minhas emoções e meus pensamentos é muito maior, né? E as metáforas que eu consigo construir a partir dessa língua, elas também têm me tocado bastante nesse momento. Eu vou pedir uma breve pausa agora, porque nós vamos ao quadro Minuto Literário, hoje com o doutor em literatura Sidney Barbosa. O diálogo dessa nova ciência, a psicanálise, com as outras ciências, com os outros ramos científicos, encontrou um diálogo fácil, interpenetrador e azeitado com a literatura. A literatura, desde o início da formulação do método psicanalítico por Freud, com a associação das ideias, trouxe uma contribuição importante já na formação. Então, as histórias do teatro clássico, Édipo, Eletra e todos aqueles personagens da tragédia grega encontraram na formulação de Freud a oportunidade de se realizar e de ajudar a explicar e a compreender o funcionamento da mente humana. A literatura forneceu subsídios para a psicanálise no início, na sua formação, mas, posteriormente, a literatura vai manter um diálogo porque ela é sobremaneira representativa, captadora das realidades que são do espírito, da alma, no sentido da psicanálise. Obrigada, Sidney. Antônio, vamos voltar ao nosso papo aqui. Você é psicanalista e também especialista em psicologia junguiana. Eu queria que você falasse para a gente de que forma essa linha ela explica o processo de inspiração dos escritores para criar um texto. A psicologia junguiana ela tem uma técnica assim, que eu diria que é bastante frutífera, que se chama imaginação ativa. O que é essa técnica, né? É uma técnica que permite você conversar com elementos, eu vou falar agora tecnicamente, inconscientes. E esses elementos eles passam a virar personagens, né?
Então, o que inspiraria o escritor, o que me inspira como escritor e o que inspira alguns dos meus pacientes a escrever é o fato de que eles podem fazer uma tessitura, ou seja, fazer um diálogo com alguns elementos que eles consideram que são elementos que eles não têm tanto contato. Eles confeccionam um personagem, por exemplo, com esse elemento e tecem um diálogo com ele. Então, é a maneira, uma das maneiras, tem várias, né, mas é a maneira que eu adoto na minha prática enquanto psicólogo clínico, né? O que mais incomoda os pacientes quando você propõe esse trabalho e você leva essa linha da escrita, de colocar no papel? Uma pergunta profunda, Rafaela. O que mais incomoda são aqueles aspectos que a pessoa menos quer ver. Algum aspecto difícil, sei lá, um lado muito raivoso dela, ou um lado muito invejoso, que são elementos que, do ponto de vista social, costumam ser... Joga sujeira para debaixo do tapete. Perfeito, essa imagem é muito boa, essa imagem que você fez. E quando a pessoa ela é convidada a dialogar com aquele elemento que foge do padrão normal ou que está debaixo do tapete, como você muito bem falou, aquilo gera um incômodo muito grande. Mas é necessário? Eu acho que é salutar. É saudável que ela entre em contato, mas em contato com cuidado também. Ela não pode só chegar lá debaixo do tapete, levantar e sacudir a poeira, né? Senão pode não ser bacana. Mas se ela for dialogando com essa poeira que está ali debaixo do tapete, que ela não quer ver, que ela quer esconder, certamente ela vai ter um processo criativo maior, ela vai ter um grau, talvez, de manejo maior dessa poeira que está ali dentro, né? Ela vai aprender alguma coisa com aquilo e eu diria até, arriscaria dizer que ela se tornaria mais humana, porque ela está acolhendo e está dialogando com um lado dela que ela considera que é sombrio ou que não deveria entrar em contato. Antônio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Rafaela, bastante. É uma honra e um prazer participar do Iluminuras. Prazer é todo nosso. Volte em breve. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever este ou outros programas é só acessar TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.